pessoal, estamos aqui para falar sobre esse grande filme que é Clube da Luta. Meu nome é Guilherme Freire e eu estou aqui com Marcos Ruppelt. Tudo bem, pessoal? Segundo filme do David Fincher aí na plataforma. E para esse momento especial a gente chamou uma mesa de peso aqui. Sim, estou aqui Tô com... chamando a gente de gordo. Foi o que eu entendi. Estamos aqui com grandes convidados, que é o tema Convidados melhor. de densidade muito elevada. Estamos aqui com o nosso querido Paulo Cogos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcos. Lembrando o Morgenstern que gordo pode emagrecer já feio. Feio, mas complicado. Complica mesmo. Paulo Cogos que estava aqui suado, a gente brincou que ele veio do Clube da Luta. Vê Tá, direto. vinha a caráter. Né? Mas ele não falou nada porque é a primeira regra. E nós... E a segunda regra também. E estamos aqui com o nosso Flávio Morgenstern. Muito obrigado a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui no Red Pill. Mais uma vez a mesma conjectura aqui que nós estávamos falando sobre globalismo, né? Olha que coisa. Perfeito. Impressionante. E temos esse filme de 99, né, Marcos? Que é, como você falou, David Fincher. O outro filme que nós temos na plataforma é o A Rede Social, que é fantástico mesmo. É um grande diretor, um dos grandes diretores de Hollywood moderna, né? E 99 foi um ano muito bom pro cinema, né? Bem na virada do século. Principalmente pro cinema americano mais popular. Se a gente resgatar rapidamente na memória, teve Clube da Luta, teve Matrix, teve também Beleza Americana, A Espera de um Milagre. O Kubrick fez o último filme dele, que foi o De Olhos Bem Fechados. Star Wars, episódio 1. Ameaça Fantasma foi lançado em 99, então foi um ano movimentado pro cinema. Eu não sou Star Wars maníaco, eu nunca entendi porque todo mundo reclama daquele filme. Algum dia Esse filme não é tão ruim assim quanto Não é tanto, o tempo. Não é O tão tempo, ruim. em especial a trilogia nova, Envelheceu ele bem. Envelheceu ele bem. A trilogia nova transformou os prequels em excelentes filmes. Depois da nova trilogia, cara, triplicou a qualidade. Você olha pro passado e fala, meu Deus, que grandes filmes. Eu puxei essa lembrança de 99 só pra colocar na mesma página que quando o Clube da Luta saiu, foi um fracasso, assim, um fracasso comercial, um fracasso de crítica. Não foi muito bem aceito por o chamado excesso de violência, né? Acho que quem nunca viu o filme e for assistir agora, logo na estreia na BP Select, vai perceber que ele é um filme mesmo um pouco violento, assim, um filme mais masculino. Mas pra 2022 ele não soa tão violento quanto ele soava em 99. Quando você assiste 20 e poucos anos depois, você percebe o quanto é um filme atemporal, com algumas mensagens relevantes para os dias atuais, e como ele também foi mal interpretado nesse período, né? Muitas pessoas olham para o Clube da Luta como a simples história de um profissional entediado com o trabalho que decide buscar um vazio diante de uma vida de muito consumo. Só que isso, digamos, é uma interpretação de entrada do filme, né? Tem muito mais pra gente falar. Vamos lá, a Flávio, interpretação você- da Folha de São Paulo. É isso. Isso. Da Folha de São Paulo. Fala, Flávio, você colocou já em Coloquei materiais da Brasil Paralelo Em materiais do Brasil Paralelo. que o Clube da Luta é seu filme favorito. O que justifica Explique. tal O escolha? que justifica isso, em primeiro lugar, é o Guilherme Freire. Porque toda vez que eu falo que é o Exterminador do Futuro 2, eu tenho um sermão sobre como aquele é um filme feminista. Então, naquele momento, eu resolvi falar, bom, vamos... Novamente, um filme feminista pra os anos... comecinho dos anos 90... Porque pra 2022, aí qualquer coisa já é... Já é machista, conservadora, é machista, não é só conservador, é Pra machistíssimo. 2022, Aliens, inclusive. Aliens, que é outro do mesmo diretor, que tem um perfil até semelhante. Também não é nada ideológico. Sei lá, por Exato. algum motivo a gente conseguiu mudar o Overton nos últimos anos de uma maneira surreal, assim. Vamos lá, Clube da Luta é um filme que ele ficou muito marcado no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos, por conta de um atentado, né, que aconteceu justamente durante uma sessão do Clube da Luta. Isso me despertou, não estava numa época muito cinematográfica da minha vida, isso me despertou, falei, tá bom, preciso ver que história é essa do filme, exatamente por conta das críticas. Já naquela época, a Folha de São Paulo estava monga, eu sei que eu tô me sendo muito óbvio aqui, né, mas Mas assim... em 99 já tava difícil. Tava completamente mongoloide, este é o termo científico, né, pra isso. E não só ela, né, todo mundo começou simplesmente a falar assim, se você vê violência na tela, vai ter violência fora da tela. E você para pra pensar, mas caramba, eu zerei o Schwarzenegger e nunca matei uma mosca, entendeu? Nunca tentei e nunca consegui. E quando eu fui ver, eu vi que era um filme realmente muito impressionante pela sua narrativa. Eu sou muito vidrado nessas questões de você ter uma história narrada de uma maneira curiosa. David Fincher veio do Seven, né? Tinha acabado de vir do Seven, que já é um filme que tem uma narrativa muito... um esquema narrativo, né? A forma como ele narra ali os 7 pecados é extremamente curiosa. Eu acho que a gente Aliás, um grande filme, Seven. Excelente. eu acho que a gente já comentou aqui alguma vez que, inclusive, o grande tchan ali do filme é justamente que são 5 pecados, né? Que o filme, com os quais o filme lida.
E aí, os dois faltantes são justamente uma cena que embrulha o estômago, que você fala, não é possível que ele vai matar 2 pecados ali numa cajadada só, de uma maneira tão gritante. E o David Fincher, ele fez a mesma coisa, e eu fui ler o livro. Por indicação de um amigo meu, que ele falou assim, o livro é melhor, e eu vou falar uma coisa aqui extremamente chocante para todo mundo. Mas você tá falando Clube da Luta ou Seven? Não, Clube da Luta. O Clube da Luta. Clube da Luta aqui, eu fui ler o livro. Um amigo meu falou, não, porque é maravilhoso, o livro do Chuck Palahniuk, que eu não sei mais o que. Ele acabou virando um dos meus autores preferidos. Eu peguei... Não zerei, né? Mas assim, peguei muitos livros do Chuck Palahniuk pra ler. E eu vou falar uma coisa extremamente chocante aqui. Ele é um filme, raro caso em que o filme é melhor que o livro. Raríssimo isso. É raríssimo. E aí eu tenho uma coisa pessoal, porque assim, eu também resolvi ser escritor por causa do Neil Gaiman, e o Neil Gaiman, ele é um cara que ele também, assim, tudo que ele escreve é maravilhoso. Ele escreve roteiro de cinema, fica tudo uma desgraça. Eu não sei por que, Flávio, mas se eu fosse chutar, eu diria que Neil Gaiman é um cara que você gostava. Acho que ele tem Tem uma sinergia com o seu perfil, não sei Estilo, explicar. né? Acho que estilo. Acho que é o Porque é cabelo uma coisa que um pouco não pop, fica tão legal. é meio pop com erudito, fazendo a transição do pop pro Pop pro erudito, meio erudito. cinema, acho que tem uma coisa Exato. meio assim. O cabelo dele também não para num lugar também, então para. acho que tem muito a ver. Meio Parece Columbus Sandman, também. você tem um estilista meio Sandman. verdade. Mas são 2 casos, então assim, são 2 autores que eu amo e que eles foram... Os cineastas foram melhores do que os livros. Muito legal. Paulo, e a sua opinião sobre o Clube da Luta? Como que você vê o filme? Não, achei um filme muito interessante porque a luta realmente é o aspecto que menos chama atenção no filme. Nem considerei um filme violento, porque tem uma outra cena de luta ali. Eu não achei... A pessoa que viu os filmes de ação dos anos 80 vão saber do que eu tô falando. Aquilo não é um filme violento, aquilo é um filme crítico, O sociológico. próprio principalmente. Jason, que tá na sua camiseta aí do Bitcoin, É um filme infinitamente. mais- Os filmes do Sexta-feira 13 são muito mais violentos que o Clube da Luta. Sim, isso é violência de verdade. Agora, o Clube da Luta é uma crítica sociológica. Não tem nada a ver com a luta em si. E eu achei muito interessante o filme, dá para abordar sobre vários aspectos, porque no final das contas nós temos 2 formas desordenadas de opressão se digladiando. Aquela oficializada e aquela não oficial que acontece nos porões, né? E no final são 2 formas destrutivas. Acaba que uma anula a outra. Eu acho elas também destrutivas e também são autodestrutivas, que eu acho que é o grande enredo aí do filme, o mote, eu diria assim, tanto do livro quanto do filme, é que uma sociedade sem valores, é aí que a Folha e esses jornalistas aí sempre fazem uma interpretação bastante monga, porque eles têm um vocabulário extremamente reduzido, né? A sociedade de consumo. Sim. Sendo que o filme não fala direito sobre consumo, né? Ele deve falar de consumo em uma cena nos restaurantes Sim. chiquetosos. É que, na verdade, quando você tem uma sociedade completamente sem valores, mas em que tudo é precificado, no qual você tem status que ele não condiz, de fato, com o que aquela pessoa tem a oferecer de verdade, ou seja, a nossa elite talvez seja a elite mais burra que já habitou sobre a Terra, tanto a elite econômica quanto a elite financeira e, sobretudo, a elite intelectual, elite política, assim por diante, você perde completamente os valores. E eu acho que a consequência inevitável dessa perda de valores, a gente pode pensar no Crime e Castigo, pode pensar em vários exemplos na literatura, é a autodestruição. Ou seja, você pega aquele pouco valor que você tem, às vezes o seu corpo fala assim, olha, eu não tenho nada a oferecer para a sociedade hoje, então eu vou no porão e vou me esborrachar. E você vê que o filme ele mostra isso de certa forma fazendo sentido para aquela vida, e você de longe olhando, você fala, gente, a minha vida tá sendo um clube da luta sem a graça da coisa. Sim. Tô justamente tirando o gourmet e ficando com o resto. Eu tenho uma interpretação desse filme bem específica, assim, né? Eu vejo esse filme como... O Jordan Peterson falou uma frase que eu achei que tem que constar aqui. Ele falou, esse filme é profundamente fascista. Eu falo isso de maneira um pouco dismissively, ele fala que é uma tradução difícil de fazer, né? De maneira um pouco... rejeitando, de certo modo, isso. Mas gostei muito do filme. E, de fato, eu entendo o que ele quer dizer. Porque o filme, ele se você lê ele, quase como uma aplicação neo-nietzschiana. Ele é uma apologia da filosofia do Nietzsche. É quase Sim. isso. Parece muito com Assim Falava Zaratustra. Soa igual, parece igual, é tudo muito semelhante, porque ele é niilista, mas ele é niilista bem no sentido nietzschiano de um certo tipo de interpretação nietzschiana, que é uma interpretação da força. O Jordan Peterson fala isso, que é isso. Olha, o filme indica que nós estamos numa sociedade desvirilizada, uma sociedade emasculada. A cena Castrada. ápice disso
Sim. é o cara com seias, né? Abraçando ele Exato. e tal. E Todo é mundo câncer falando de do testículo, né? todo mundo falando sentimentos de maneira ad náusea, inclusive fingindo coisas, né, nas reuniões que ele participa. Ele começa a ficar obcecado por essas reuniões. E aí, claro, a sociedade de consumo aparece, mas aparece mais como algo emasculante do que uma... Não é a crítica da compra, mas é o aspecto emasculante mesmo, como enfraquece as pessoas, a IKEA, Sim. ter uma casa pronta. E a coisa da luta, ela obviamente aparece como uma resposta contra essa emasculação, que é basicamente, agora vamos voltar para uma sociedade da virilidade, uma sociedade da porrada. Que é vamos se desemascular. Esse é por isso que os caras começam a se bater. A coisa fica mais explícita, eu falo a palavra fascista de Jordan Peterson, eu acho que é o que ele quer dizer, porque os caras raspam o cabelo, vestem preto, vão pra uma... Ficam todos iguais, sem nome. Ficam todos iguais, começa a dar porrada, ele começa a montar células terroristas pelo pelos país Estados todo, Unidos pra derrubar o sistema, o que é basicamente... Sim. É até bem específico nessa linha. E todas elas com esse culto da violência, culto da força, né? Tem uma frase no filme que me chama muita atenção, que é quando o Tyler fala pro Jack, pro narrador, né? O Brad Pitt Que ele não tem nome, vamos deixar isso. ele é o Isso, narrador. é o Ele não tem narrador, nome, né? é O personagem principal lá do Edward Norton é o famoso narrador. E é um narrador bem atuante, O único né? nome que ele tem na história que eles conhecem é Tyler. E aí o Tyler olha pra ele e fala assim, somos uma geração criada por mulheres. Isso é bem marcante. Essa Nossa, frase resume sério. o filme. Isso é muito forte porque, caçando sobre o autor, até o Flávio conhece melhor o autor do livro, pode falar sobre o Chuck Palahniuk. Ele deu uma longa entrevista pro Joe Rogan no podcast dele, e ele fala que ele sentia muita falta de uma história, de uma literatura feita para homens ali do fim do século XX, que ele sentia que a ficção estava Sim. muito voltada para as Sim. mulheres. Né? E tem a coisa do sofrimento também. Por exemplo, o cara, aquele negócio da queimadura química. Sim. Aquilo é pro cara se afeiçoar ao sofrimento, ele aprender a lidar com o Perfeito. sofrimento. Curiosamente com um beijo, né? É Exatamente. engraçado, porque um homem vai lá dar um beijo e com a saliva fica a marca da soda cáustica ali. Mas o Acho que ponto da sobre- mulher também, da Marla, né, na história, muito da história do Tyler é o narrador não ser dominado pelas mulheres, pela própria figura da Marla mesmo, tanto que ele tenta isolá-la, Sim. ou talvez até matá-la no final da história, o Tyler, que é um dos Acho que esse dramas finais, né? esse drama da masculinidade é uma coisa que faz a gente conseguir se guiar na história, porque o autor do livro ele falava, o único livro que eu lembro, a única história que eu lembro feita de homens para homens é a Sociedade dos Poetas Mortos, e desde então eu não vi mais nada na literatura norte-americana. Aí ele vai lá e escreve o livro dele, claro que com um olhar bastante niilista ali do final do século XX e tudo mais. E o Fincher, ele dá uma pujança para aquela história justamente porque ele era um publicitário, até mais ou menos 92, 93, o Fincher ganhou dinheiro, virou alguém em Hollywood fazendo filme publicitário, fazendo videoclipe. Aí ele faz MTV, né? Você vê que ele tem a narrativa, MTV. Ele tem a narrativa, e aí tu percebe que com o Seven ele vira um grande diretor de cinema, ganha prestígio, ganha dinheiro, ganha contrato, e aí faz no Clube da Luta um projeto mais ousado. E logo no começo, esse diálogo de somos uma geração criada por mulheres demora um pouco pra chegar no filme, mas no começo a gente tem o Bob, que era um bodybuilder que tá com umas tetas gigantes, tem outro cara no grupo que tem o câncer de testículo citado pelo Kogos, e tem um terceiro que fala que a mulher dele teve filho com outro cara, e agora ele tem que criar. Então é um drama, é como se aqueles homens tivessem enfraquecido de tal forma que eles não tivessem muita saída. Sim. Eles estivessem reunidos ali só pra chorar as pitangas e ficar um abraçando a o outro. sociedade moderna fosse quase uma conspiração contra a masculinidade ali no filme. E é engraçado porque, claro, eles têm que se organizar para sair disso. Essa organização toma esse modo que a gente falou. E a porrada é para isso. A porrada é pro cara aprender a tomar porrada e sair desse negócio, para voltar para um estilo mais primitivo. É engraçado que até o sexo ganha um papel nisso, porque aí entra esse niilismo, mas é um niilismo bem direcionado, que é assim, eu vou inserir imagens pornográficas nas coisas para criar o caos. Tem que ter tudo meio caótico, então tem uma sexualidade caótica para dissolver os valores que estão, sei lá, meio que prendendo as pessoas e soltar elas para elas conseguirem exercer essa força, né, de maneira incontrolada, né? Eu acho que nesse sentido o Chuck Palahniuk, ele vem mais ou menos na mesma época que o Michel Houellebecq escreveu os seus Sim, é primeiros parecido o livros. estilo em São alguns muito aspectos. parecidos. É bem parecido. E o clima e a ambientação dos dois autores é extremamente parecida. Eles são mais ou menos, despontaram mais ou menos na mesma época, né? Ali em 97, 98, cada um deles. E estes dois autores, eles mostram justamente a ideia de que para você desordenar, criar o caos, ou seja, aquele caos que o Nietzsche, né? Todo mundo acha bonitinho aquela frase, né? Você precisa ter um grande caos dentro de si para dar à luz a uma estrela do Zaratustra.
tenta pensar no que é esse caos social. Ou seja, a primeira coisa que você precisa desordenar é a sua força, a ordem das famílias. Os dois mostram a decadência das famílias e a sexualidade. Só que assim, quando a gente fala em sexualidade desordenada, acho que tanto o filme aqui, o Clube da Luta, quanto os livros do Lebec, eles mostram uma coisa. Na verdade, a maior parte dessas pessoas não estão com a sexualidade perfeitamente, não só em ordem, mas assim, exatamente fluida. Ou seja, eu tenho uma relação sexual normal, pronto, agora tô feliz e vou ali comer um hambúrguer. Não, é o contrário. Eles estão assim no lodo, eles não conseguem fazer aquilo ali que eles estão tentando fazer. A ideia de você chamar... Como vocês estavam falando, né? O Meat Loaf tá no filme, inclusive. Sim, tem razão. O cantor, né? O Meat Loaf, que ele aparece, né? Com as suas... O Meat Loaf é muito engraçado. com as suas tetas gigantes Sim. também, né? Muito louco que o Meat Loaf tá numa fila com o cabelo... Tá o Jared Leto e o Meat Loaf... Tipo, que é basicamente uma cena fascista numa casa suja nos anos 90. É muito louco isso. Num porão ainda por Num cima, porão. né? Sempre aquela coisa assim subterrânea, escura, fumaça. Você imagina o cheiro daquele lugar. E você, em todos esses casos, você tá mostrando ali que uma sociedade sem hierarquia de valores, sem você ter uma ordem, sem você ter nada do que seja elevado, ou seja, você não tá dando nenhum incentivo e as pessoas também não estão buscando incentivo por si. Para falar assim, tá bom, eu vou virar um arquiteto e construir uma grande catedral ou qualquer uma coisa do gênero. Eles gastam energia na autodestruição. E se você for parar pra pensar, o que está acontecendo hoje é uma autodestruição que envolve luta, sexo e falta de ordem. Eu peguei aqui uns trechos do Nietzsche falando pra ilustrar a coisa. Nietzsche fala aqui, ó, Assim Falava Zaratustra. A mulher não é capaz de amizade. As mulheres são como gatos e pássaros, ou no melhor das hipóteses, vacas. Essa é uma atitude bem negativa do Nietzsche com as mulheres. Até mais pra frente ele fala assim, ó, mulher, metade da humanidade é fraca, tipicamente doente, muda muito, inconstante. Ela precisa de uma religião da fraqueza. Aqui faz referência, inclusive, ao cristianismo. Que ele fala que é uma religião feminina. Ser fraco e tal. Então, o Nietzsche, ele tem uma atitude bem negativa em relação às mulheres, né? Pra deixar bem claro, a vaca em alemão, ele tem mais o sentido de burra, né? Que a gente fala vaca em português, dá a impressão que você tá falando a moralidade sexual. Em alemão, tem mais a ideia de falta de inteligência. Sim, e aqui ele tá querendo dizer, ó, as mulheres não deveriam participar do mundo dos homens. Então tem essa conotação bem clara, assim, na filosofia do Nietzsche, que é contra as mulheres. É engraçado que Nietzsche fala exatamente para largar esses valores tradicionais, o cara se emancipar. O Tyler, obviamente, segue muito essa linha. No entanto, o Tyler é morto no filme, né? Tem essa situação também. Então o autor não dá pra... Porque não tem nenhuma clareza se ele tá vivo, pra começar. Não, é muito louco isso do filme, porque agora eu jogo uma polêmica, eu queria a opinião de vocês, que eu ainda tô na... A princípio, o filme mostra essa visão que a gente tá falando, certo? Que é nihilista, que é ultramasculina, que rejeita as mulheres em muitos aspectos, que é a visão do Tyler ao longo da história. E aí fica a coisa estranha, que é o Edward Norton, que é o personagem principal, certo? Ele é o Tyler. Dando spoiler, quem assistiu aqui vai saber, ele é o Tyler, ele é o próprio. Não tem o Tyler, só tem o Edward Norton esquizofrênico conversando com o Tyler. Só que ele mata o Tyler. E aí ele abraça a Marla, ou seja, ele aceita esse aspecto feminino, ele se concilia com a... Só que o louco do filme é que depois ele assiste a revolução que ele tá encaminhando, e ele não parece estar negativo em relação à revolução. Então, ele não parece que ele vai, sei lá, desfazer as células que ele montou. Então, isso pra mim torna um filme muito ambíguo, assim, porque poderia ser só um filme irônico, que o Tyler morre no final. Claro. Fala, tá vendo? Ó, a visão do Tyler é autodestrutiva. De fato, ele é morto. Mas eu queria saber o que vocês interpretam disso, o que vocês tiram desse jogo do final, né? O que tu acha, Lucas? Eu concordo plenamente que tem uma pegada nietzschiana fortíssima no filme, e tem principalmente uma coisa que o Nietzsche fala lá na Gaia Ciência, que seria a morte de Deus, porque ele mata Deus no sentido de negar aquele que o abandonou, ele sente que Deus o abandona, então ele compara Deus com o pai que sai pra comprar cigarro e não volta mais. Sim. E aí ele se rebela, ele vê a vida como alguma coisa a ser superada, então ele fala, minha vida é depressiva, eu vou numa batalha espiritual para negar a própria vida, então ele já tem um objetivo de autodestruição como uma forma de se revoltar contra a realidade. Uhum. E nessa revolta contra a realidade, ele se destrói a si mesmo, porque ele também faz parte da realidade, né? No final, ele tem que escolher se ele vai se destruir ou se ele vai destruir aquilo que ele criou que não pertence à realidade, que é aquele arquétipo ideal que ele tinha, que não é uma coisa ordenada, um autoaperfeiçoamento realizável na vida dele, mas ele cria um arquétipo totalmente incompatível com os valores sociais ao qual ele pertence.
E nisso, de Sim, destruição dos valores o Tyler sociais... é como se o Tyler libertasse e destruísse ele ao mesmo tempo. Mas é uma libertação desordenada. Ele Sim. vê a desesperança como uma libertação. Sim. E a liberdade estaria na esperança de algo factível, Uhum. né? Na esperança de uma harmonia com a realidade. Ele não está em harmonia com a realidade. Sim. Então ele se sente livre para se autodestruir no momento que ele não tem esperança. O que não é uma liberdade, porque nesse processo ele se vicia nos grupos. Sim. Ele se vicia naquelas lutas. Ele se torna um homem viciado. Sim. Sim, E o viciado não é livre. E Sim, ele fica assustado com a própria situação que ele criou, né? Ele vai tomando consciência dela e ele fica meio assustado. Ele fala, cara, o que é? Tanto que ele viaja, ele é meio incrédulo com a própria coisa que ele tá criando. E por isso O que eu achei filme- mais uma crítica ao Nietzsche do que uma coisa nietzschiana, uma apologia de Eu Nietzsche. também sinto Sim. que ele vai por uma linha mais crítica. Ele tem muita ambiguidade em alguns diálogos, mas quando o Tyler some de cena, que o Edward Norton ganha seu protagonismo, ele começa a perceber que os próprios clubes viraram uma espécie de franquia. Então, aquela ideia de que as coisas que você tem acabam te possuindo, acaba Perfeito. que a própria ideia dele, né, a própria criação, perdão, do Tyler, também acaba... Emula o mundo anterior. Emula o mundo anterior, ele perde o controle sobre aquilo, ele percebe que, de certa forma, as pessoas passaram um pouquinho do ponto. Então, mas ali, o- né? Ele mas vira o naquele abismo momento que que ele ele- contemplou. Mas igual naquele Nietzsche momento que ele falava. abraça ela, certo? Ele tá abraçando ela. Então, vamos Ah, dizer, a parte final, final. você tá falando. a cena final. Tô falando agora qual é... Porque assim, que o Sim. Tyler... Uma coisa que é óbvia no filme. Vamos lá. Eu acho que é a imaginação dele. O narrador... Não, mas Então, só um mas ponto esse, aqui, esse é rapidinho. o ponto que a gente tem que... Pra gente devagar o quanto que o autor... Porque eu acho que esse filme tem um pouco do efeito tropa de elite, assim, certo? Fugiu do controle do autor. Foge um pouco do controle do autor. Foge. Porque assim... Primeiro, o narrador tá assustado com o que ele tá fazendo. Começa a investigar. A narrativa até aí tá... O Tyler aparece naquele topo de telhado como um vilão, praticamente, certo? Como uma figura bem mais negativa do que ele foi até... Aquela virada até de plot de videogame, certo? Que o seu amigo do... seu amigo do videogame, na verdade, era o vilão na última, e aí puxa a batalha final. Inclusive, aquela a cena é idêntica de videogame, de todo final de videogame dos anos 80. cena de videogame. Você tá no topo de um prédio, tem uma bomba e... Tem tudo, é o clichê assim é o perfeito. clichê do videogame. E aí o cara chega lá e tal, e aí agora seu amigo é o vilão. Aí ele mata o Tyler. Quando ele abraça a mulher e olha naqueles prédios caindo, certo? A minha pergunta é, o autor rejeitou o Tyler, tanto que ele faz parte do amadurecimento dele, tanto o David Fincher quanto... Quer dizer, quando o Tyler morre, alguma coisa do Tyler estava desordenada na visão de quem tá ali. Beleza. O quanto ele abraçou daquela visão que ele construiu ao longo do filme e o quanto ele rejeitou nesse momento. Porque ele também não é mais o Edward Norton do começo do filme, entenderam? Não sei se... Eu acho que, na Ficou verdade, claro. isso aí lembra um pouco o que o Fögling, como crítico literário, ele sempre falou, olha, os grandes livros... Os grandes personagens da literatura, eles estão sempre buscando uma ordem. Sim. Só que essa ordem você nunca encontra na sociedade de uma forma perfeita. Então, por Sim. exemplo, no começo da modernidade, no meio ali, século XVIII, XIX, você vê uma grande crítica à sociedade burguesa. Este livro, tudo bem, de certa forma, eu não estou dizendo que algum jornalista da Folha de São Paulo está certo. Mas ele também é uma crítica à sua sociedade capitalista na qual você não tem valores, você não tem Deus, Sim. você não tem... uma hierarquia, um escalonamento correto sobre quais são as prioridades da vida das pessoas, assim por diante. Bom, isto posto, o que acontece? Você cria uma pequena ordem que ela funciona num determinado momento, ou seja, vamos descarregar nossas energias, vamos dar uma porrada aqui e beleza. Quando você tenta transformar essa pequena ordem em um núcleo terrorista para subverter toda a sociedade, Sim. é aí que aquele negócio desanda. Eu tenho um livro que eu li e pior que eu usei no meu curso sobre a Primeira Guerra e nunca mais achei, nem o título do livro, tá perdido em algum lugar, que ele fala sobre organizações de comunidades, assim, fazer uma pequena organização. Sim. Você vê que, assim, você junta 4 pessoas aqui, ó, nós temos mais ou menos umas ideias parecidas, etc. Se a gente tentar fazer uma mudança social, nós 4, não vai dar certo. Sim, Você o não mundo vai. revolucionário é um problema. Resumindo, Então, é mas isso. não só revolucionário. A ideia é você falar assim, uma autogestão de um grupo. Sim, sim. Ela é maluca, ela não funciona, ela sempre dá problema. Sim. E ali você tá vendo justamente uma ideia de uma anarquia, onde todo mundo é mais ou menos igual, então todo mundo é cacique, não tem índio, onde todo mundo tem que virar uma Mas seita, se bem que o mantras. Tyler é o líder, né? Então, mas ele desaparece, né? Na hora que Mas começa o a virar Norton, líder. pra eles, é o Tyler. E aí o problema é que eles têm um... Assim, me parece mais parecido com uma figura autocrática ali do que com o niilismo total, só porque tem o líder. Sim. E, inclusive, eles têm o culto do
do narrador, quando eles veem eles o filme até enfatiza isso quando eles começam a gritar lá. His Nós name somos- is Robert Paulson. E os caras, tipo, tudo que o cara fala, eles olham pra ele, senhor. Tipo, você sabe aquele Fala, negócio... para de me chamar disso. É uma faz coisa eles meio- tremendo, sabe? Os caras tremendo, senhor, você tá me testando. Então tem uma coisa que sai do controle deles, sem dúvida, mas tem um culto de personalidade ali no meio, Tem, assim. ó. É um culto do herói, é uma coisa meio que o Thomas Carlyle falava, né? Esse culto do herói acaba se desvencilhando de uma espécie de culto das virtudes. Sim. E acaba se tornando ali um caldo de cultura pro começo de um fascismo, né? A hora É, que o cara começa a repetir de uma forma sectária aquilo, o nome dele é Robert Paulson. Não, o ali nome já é o dele- fascismo. Cara, quando os caras estão gritando, cabelo raspado, de Sim. preto, marchando em linha, falando, cara, aquilo ali tem um nome bem. Lembra O um pouco Campbell- aquele filme A Onda também. É, até a própria Lembra. coisa Não, lembra. Até a gente tem a onda também na Sim. BP Celeste, comendo que assistam juntos, até vai aparecer o filme. Vai ficar mais claro, né? a Vai ficar conexão. mais clara a conexão. Só que o louco é que, assim, o que eu acho que é muito louco do filme? Sim, de fato, tem a coisa do fascismo que é desordenada. Ninguém aqui defende o fascismo. Até E pelo ele menos... não é uma ordem, segundo Fuglin. Ele não é uma Ele é uma ordem, resposta à segundo o Wagner, desordem é uma ruim. resposta à desordem. Que é o que acontece Embora ali. eu concorde, então eu não concordo, obviamente, com a linha fascista, mas eu concordo com a ideia da emasculação da sociedade. Isso pra mim também é bastante... Que a Claro. sociedade atual foi emasculada e que o Sim. consumo contribuiu pra isso, pra mim me parece até bem... Parece uma ideia bem redonda no filme. assim. Parece bem redondo. Então o meu ponto é que talvez o autor ele não rejeite isso completo. Ele não tá... meio que ele faz... Eu não sei explicar, eu tô falando. Ele faz uma desmedida, mas ele não tá rejeitando todos os diagnósticos do filme. Sim. Talvez a solução dada pelo Tyler, que é insana, né? Mas acho Essa resposta à desordem é Sim. exatamente por que o Morgenstern tá certo quando ele fala que o que aconteceu ali foi uma autodestruição. Porque, no Sim. fundo, aquela sociedade de corporações que Sim. vendem coisas que nós não precisamos e Sim. as organizações terroristas, elas são duas facetas dos mesmos erros e Sim, um eles vendem a retroalimenta o mesma outro. Mas essa É que um sociedade... oficial e outro não oficial. Aquela sociedade Exato. que é a nossa, né? Que é a nossa. Vamos ser bem sincero que o mundo de 1999 é o mundo Não mudou muito. Não, Esses Esses não. filmes são todos proféticos, o Demolidor, É a o Clube coisa da do Luta. consumo como um problema social, eu acho que é muito real, cara. o Clube da Luta Isso ajudaria não me hoje. faz menos livre mercado em nenhum nível, sabe? Um Clube da Luta ajudaria os jovens do TikTok de hoje em dia? Cara, Eu acho que sim. Aí que tá o negócio. Eu acho. Eu acho que. Agora, acho. eu acho que é o seguinte: não o Clube da Luta, porque, como eu disse, ele vai pro caminho fascista, que é uma coisa desordenada. Mas tem uma crítica àquilo também, né? Mas a cultura guerreira é igual o problema do Nietzsche. Uma o arte Nietzsche, marcial. a cultura guerreira me parece indispensável para os dias de hoje. Eu acho que ela... Porque assim, o Nietzsche, eu acho que ele faz um diagnóstico bom, mas na hora de oferecer solução, ele tá errado. Quer rejeitar o cristianismo, até esse ponto do diagnóstico tá errado também, o cristianismo. Mas eu acho que o Nietzsche tá muito correto quando ele fala que a gente perdeu a cultura guerreira. E esse ponto é verdadeiro, embora ele não seja o caminho para restaurar isso. E eu acho que a cultura guerreira, ela é um dos pontos essenciais mesmo para ser homem. É muito difícil ser homem sem ter uma cultura guerreira. Isso eu acho sim. Ou se torna uma cultura guerreira desordenada, né? Que é um É. ponto que me chamou a atenção no filme, quando você muito bem citou, Marcos, o problema de você ter uma geração criada por mulheres, que se torna uma geração emasculada. Não é só emasculada no sentido de rejeitar os aspectos viris da masculinidade, de luta, de guerra, né? Mas também de responsabilidade. Porque no final, para que serve a masculinidade? Teria que servir o lar fecundo para um objetivo maior, né? E eles perdem isso, eles não querem uma mulher na vida deles, eles não querem construir um lar, eles não Mas querem o construir narrador nada abraça perene. a mulher no final, né? Esse que é o louco. E Então, mas é por ele isso que eu acho que supera tem uma isso. crítica. É. Agora, mas o meu ponto aqui, em relação a isso da cultura guerreira, é que quando ela não está ordenada a algo, ela se torna destrutiva. Sim. E na melhor das hipóteses, um esporte sem finalidade. Sim. Aí eu me lembro de uma passagem de 1 Coríntios, que fala, o atleta constrói para si uma coroa perecível. Mas quando você tem um objetivo, você constrói algo duradouro, né? Então os caras podem sair ou para se emascularem completamente, que é o cidadão lá que nem pensa nas questões existenciais e vive para consumir, ou nesses terroristas, mas não se torna aquela classe guerreira medieval que foi disciplinada pelos monges e acabaram lutando por uma civilização. As ordens militares Certo. religiosas. O que eu falaria pro narrador, se encontrasse, eu falaria, seu diagnóstico tá correto, mas o fascismo não é uma solução para você. O que falta, me parece, para esse espírito guerreiro seria uma visão cristã, na minha opinião. E de o- visão de Guilherme, mundo. E o próprio Nietzsche Mas- fala que a mulher é o repouso do guerreiro, né? Eles negam no começo e abraçam no final. É meio louco isso, porque a cultura guerreira cristã, diferente da cultura guerreira fascista, que eu acho que elas têm uma diferença brutal, né? Uhum. É que a cultura guerreira cristã, ela abraça a família,
Ela abraça algo pelo qual você tá lutando, sabe? A Eu tô lutando virtude. pra proteger uma casa, pra me desenvolver, pra defender Deus. E a cultura fascista, ela é meio que uma guerra pela guerra, sabe? Ela tem um conceito vago de nação, ela tem um conceito vago de igualdade, de outras coisas, mas ela não abraça, ela não tem... É como se ela não tivesse o que a espada defende. Ela ama a espada pela espada, sabe? Eu acho que no final das contas, esse filme, ele acaba assim, mostrando que esse ideário fascistoide. Eu coloco fascistoide porque assim, são É coisas mais que também neofa- se aproximam do fascismo. É mais ela não... neofascista, ou eu não sei dizer o termo, qual é o termo correto, mas ele é mais uma visão... Porque não é o fascismo italiano que tá ali, é mais uma... Fascistoide, vai. Eu acho que é uma coisa assim meio... mais meio... alt-writer, Tem, assim. tem uma crítica a Heavy isso, mas alt-righter. também mostrando por que as pessoas caem nesse tipo de discurso. Agora, tem alguns pontos que eu acho que assim, mais uma vez, retomando aqui o paralelo de grandes críticos da modernidade atual, seja o Lebec, seja o Thomas Pynchon, eu acho que voltando um pouco no tempo, até por exemplo, a Ayn Rand, ela tem uma crítica à Sim. modernidade com uma resposta Outra ridícula. pessoa... Mas isso é engraçado, porque todos esses que você falou tem um toque de Nietzsche forte. Tem, A Ayn muito. Rand não admite, mas ela tem um toque de Nietzsche forte. Claro. Eu tava relendo esses dias A Revolta do Atlas. Né? A Revolta do Atlas é muito nietzscheano. A Ayn Rand pode falar o que foi, o truco 12. Falar que aquilo ali é só Aristóteles. Aquele ali tem Nietzsche... Ela não sabe quem que é Aristóteles. Ela não tem sabe o muito nome de um Nietzsche. livro do Aristóteles. Aquilo ali é Nietzsche... Bom, mas truco, enfim, truco 12. a gente tem, nesse sentido, neste filme, a ideia de que quando você tenta fugir da sociedade, você acaba criando uma micro-sociedade que tem os mesmos problemas da grande sociedade. Eu acho que esse é o grande Sim. trunfo. Você tem ali o líder, sabe? E aí ele começa a se incomodar com tudo aquilo. Um ponto, parêntese rápido, mas se precisa ser necessário, eu acho que a melhor atuação do Edward Norton ever. É muito bom. boa a atuação dele. Inclusive, ele é um dos melhores atores daquela década. E aquele foi o melhor filme. Assim, a atuação dele no filme tem duas cenas pelo menos Ele tá gigantescas. muito bem. E o Brad Pitt tá muito bem também Tá no muito filme. bem. E me parece que o Os Edward atores Norton são bons, destruído, ele destruído, com um tiro na boca, abraçando Ah. a Marla, de certa forma é uma resposta para a ambiguidade que tu levantou. Ele pode ter destruído o Tyler Durden, aquela figura externa, visual que a gente enxergava, mas ele incorporou parte daqueles elementos e ele se destruiu fisicamente, espiritualmente com Sim. aquilo. Então, acho que o filme ele dá um pouco, ele tem um juízo de valor no fim. Eu percebo Sim. que o diretor, ele de certa forma crava a bandeira e mostra, cara, esse caminho não é o mais saudável. Eu assim. acho que a cena mas, mais... mas esse é louco, porque assim, ele fala que o caminho não é saudável, mas o Clube da Luta tem esse efeito um pouco Tropa de Elite. É impossível assistir Tropa de Elite 1. Impossível, não tô falando que é uma... Não é possível. Eu sei que o Padilha fala que é outra coisa. E eu sei que os caras que fizeram o filme falam outra coisa. Mas você não consegue assistir Tropa de Elite. Não consegue. Eu nunca vi uma pessoa assistir Tropa de Elite e não entender uma mensagem pró-polícia no filme. Sim. E aí eu falei, era a mesma coisa do Clube da Luta. Não do fascismo, que eu acho que é realmente... O filme é muito Mas claro... que tem algo de errado com aquela sociedade. assim. O filme é muito claro em rejeitar o fascismo. Sim. Mas em defender a masculinidade contra essa feminilização, eu acho que é impossível assistir o filme sem ter um impacto nessa linha. O Bob chorando no começo com as tetas gigantes e o Bob depois do Clube da Luta são diferentes. Eu acho que ninguém assiste o filme e fala, meu Deus, que horror essas lutas. Não é assim, cara. As pessoas olham e de algum modo... Entende se- o que ela gerou, sente alguma levou as coisa. pessoas Só àquilo teriam que ali. ordenar essas lutas. por Por uma eu finalidade. Eu acho que a cena mais, assim, sensacional desse filme, e, assim, eu sempre fiquei gamado nela, é aquela cena dele virando pro chefe, né? Do narrador virando pro chefe É e forte. falando, olha, ele começa a se espancar. E ele cai na mesa de vidro, assim. E ele cai na mesa de vidro e cai na O cara prateleira. Aquela cena da prateleira, eu acho que assim, ela merece um Oscar sozinho, assim, um Oscar de melhor cena, pronto. Não, Eles A devem ter Norton filmado atuava aquilo bem, meu por, Deus. por dias, porque o Fincher, ele pega Matrix, uma cena... aliás, é muito parecido com esse filme, só pra com ressaltar. os cortes, né? Os temas, cortes, os temas, o tipo da... O Também é Fincher, contra eu a não sei, corporação, né? Os dois estão na corporação, os dois estão... uma curiosidade para quem é mais da área do cinema, que trabalha com isso, o Fincher, ele se considera, não num tom arrogante, mas ele busca ser um herdeiro do Hitchcock, no sentido do formalismo. Então ele pega uma cena como essa citada pelo Flávio, ele filma 2, 3, 4, 5 dias no set até acertar ela. Se for necessário fazer 40, 50, 60 takes, ele faz. Tanto é que tem cenas como uma cena da rede social que tem lá na BP Select, o pessoal tá discutindo com o advogado na mesa, tem 4, 5 pessoas, parece uma cena convencional, mas só naquela cena do advogado,
do Zuckerberg e dos dois gêmeos Winklevoss, ele coloca 16 câmeras no set Aquela cena é e fica espetacular, cortando, só pra dar dinamismo pra uma discussão de tribunal. E no Clube da Luta tem um pouco disso. Tu percebe que é tão perfeito o enquadramento que parece que tu tá dentro daquela cena, assim. né? São dois diretores que eu admiro muito e eu acho que tem sim, tá? Muita semelhança entre o estilo do... Por incrível que pareça, acho que pra Uhum. quem olha numa primeira batida de olho, eu acho que não. Mas eu acho que tem muita semelhança sim no estilo do Hitchcock com o do Fincher. Do Fincher. E até no estilão do que eles querem passar, os níveis de mensagem, os graus Sim. de... Claro, obviamente o Fincher tá pelo menos nesse filme, num clima bem mais iconoclasta do que seria um filme do E mais Hitchcock. tecnológico também, tem bastante chroma key, tem bastante computação gráfica. Ele tá usando esses recursos meio que pra potencializar essa formalidade do cinema. E o Hitchcock usa mais o tema da nostalgia do que o Fincher, no Uhum. sentido de que nem a Rede Social, nem o Clube da Luta, nem vários filmes dele, nem Seven tem, Seven sim, mas muitos filmes dele não tocam tanto na coisa... O Hitchcock é muito raro um filme dele não ter um elemento muito forte do passado Sim. vindo pra amedrontar alguém ou pra resgatar. Ele tem um tema de volta do passado. O Mas crime, mesmo assim eu acho eles parecidos. Mas o crime une os dois, né? O crime, A o bem e o violência. mal, a ordem, o Brad certo e o Pitt. errado. Toda assim, uma mulher meio que engana, que é um pouco Isso. perigosa na história. Todos têm isso. Porque ela tem um mistério, na verdade, né? Porque a Marla, assim, ela é um mistério. No caso do Seven, ela tinha um segredo que ela tava escondendo do marido, que ele vai ser revelado na última cena também. Sim. E nos dois casos é engraçado porque o Fincher, ele gosta muito de usar alguns efeitos tecnológicos meio esquisitos. Por exemplo, no caso do Seven, né? Quando você olha a caixa de longe e a câmera se afasta, se você passar ali em câmera lenta a cena, você vê a cabeça da mulher Não sabia. pois é. Ela tá na caixa, então você tem uma sensação antes do personagem, né, do Kevin Spacey que falar, olha, então, né, eu degolei a sua mulher, tô aqui te dando a cabeça da sua mulher de presente e você não sabia que ela tava grávida. Você tem uma sensação. É engraçado porque ele te dá a sensação, todo mundo que viu Seven teve essa sensação, fala assim, cara, eu sabia que a caixa tinha a cabeça da mulher, porque ela fica repetindo. E no Clube da Luta ele faz uma espécie de metalinguagem, porque ele comenta isso, ele fala, não, eu vou ao cinema, e aí eu coloco, por exemplo, né, tá verdade. passando lá o Bambi, aí de repente eu coloco uma piroca. E assim, e o filme, se você for passar E o tem as Clube da pirocas, tem um monte, um Isso é monte. muito anos 90. O filme né? tem piroca. E a piroca é pra isso, pra quebrar os valores, pra instituir o niilismo. Inclusive na última cena que você E tava comentando tem uma piroca. Tem uma piroca. Não, o filme bota piroca mesmo. O cara claramente tem essa coisa até do Nietzsche, até tem esses Eu não outros sabia, autores. Kogo, você tá meio chocado aqui. Não, você... eu vi o filme. Tu viu algumas? Vi algumas. Algumas pirocas, tô brincando. Não, o filme tem a coisa da piroca, mas eu acho que a piroca tem que ser contextualizada. Eu acho que olhar só como se fosse Como uma piroca. pornografia gratuita não é essa a finalidade. O que ele quer passar com isso é essa coisa da revolução e tal. É engraçado porque a Marla... o filme não tem só a piroca, ele tem inclusive o Tyler. Antes do Tyler aparecer. Ele tem aparece várias o Tyler. vezes, é. O filme insere o Tyler, todas as vezes que pisca a imagem, assim que É verdade. ele tá na insônia. E quando aparece a primeira vez o Tyler, que é no avião, ele sai de dentro do corpo do Jack, né? Do narrador, na verdade. Não, ele bota várias coisas que dá pra você ver que o Tyler é um excerto da mente dele, né? Um delírio. E essa coisa da piroca tem a ver com o delírio também, porque o Tyler representa um pouco dessa quebra das categorias. Ele vive entre mundos, ele tá nesse mundo bizarro, que é o mundo além do bem e do mal, é o mundo... Nilista. É o mundo do crepúsculo, é o mundo do crepúsculo dos ídolos, se você quiser assim usar. É bem um símbolo nietzschiano. Então essa coisa de aparecer, a piroca é nietzschiano, essa coisa dele desaparecer, aparecer é nietzschiano, essa coisa do não conseguir dormir que tem no Taxi Driver, né? Que o cara é meio loucão e tá tudo... Ele Que tá é sem limpar a dormir. cidade. Que limpar a cidade, é meio niilista, é meio nietzschiano. Mas eu ia falar uma coisa sobre a Marla. A Marla, ela... Primeiro, quando ele olha a Marla, ela quebra uma ilusão. Tem essa coisa de quebrar a ilusão, porque existe uma ilusão no mundo atual. Que eu acho que o filme não rejeita por completo. Que é o seguinte, olha... Esse monte de gente aqui, falando dos sentimentos, falando da coisa, isso aqui é tudo uma espécie de pornografia emocional. As pessoas estão aqui pra ouvir os sentimentos das outras e se alimentar. E todo mundo acredita naquilo, certo? Menos a Marla. A Marla é cínica, igual ele, certo? Então a Marla é essa pessoa além do bem e do mal. Ela é a mulher nietzschiana. Ela tá lá fumando e ela tá pensando... ela sabe que é fake. Louco, né? Então pra ela, isso é entretenimento. Ela tá, tipo... assistindo aquilo de fora. Ela não tá dentro da cena. Você é a pior pessoa que eu já conheci. E é isso
revolta ele, porque ela tá quebrando a ilusão, certo? Porque ela é como ele, ela é uma infiltrada, ela é uma mentira. Esse roteiro é bem escrito, né? Ela não tá lá de Ela é uma verdade. mentira, mas ela é a única verdade que tem ali. Isso. Ela é mentirosa, e na medida que ela é mentirosa, que ela tá mentindo, ela é a única que sabe o que tá acontecendo. E isso pra ele apaixona ele, no sentido... Apaixona e ao mesmo tempo cria essa relação ambígua, porque se apaixonar por uma mulher, ao mesmo tempo é se subordinar a ela. Quebrando essa visão do Tyler, né? Que é uma visão mais grosseira em relação às mulheres. E a mais bruta, em vários aspectos. E aí essa conexão é muito legal, porque a partir do momento que ela é cínica e ele é cínico, eles agora compartilham uma experiência que vai ficar o filme inteiro, né? Eu queria comentar um pouco mais esse negócio da Marla por conta do seguinte. No livro, a Marla é... Na verdade, assim, por que eu acho o filme melhor que o livro? O livro é fantástico, todo mundo tem que ler. É um livro maravilhoso, porque o Palahniuk, ele faz uma coisa que é o uso e abuso do estilo indireto livro. Pra quem não é da literatura, é assim, quando o narrador, ele fala assim, olha, esse personagem pegou o copo. Daqui a pouco ele vai lá e coloca a fala do personagem sem introduzir, sabe? Sem 2 pontos, travessão, tá lá no meio no meio do parágrafo, sabe? A própria fala do personagem, etc. E daqui a pouco essas vozes começam a se misturar de uma tal forma que fica confuso. Você não sabe direito se aquilo ali é uma descrição, se aquilo ali é o sentimento do personagem, ou se é o sentimento do autor. Fica uma coisa completamente maluca. Eu acho que tem pessoas que fazem isso muito mal, que é, por exemplo, o José Saramago. Que assim, você se encanta com a primeira página dele, a segunda você fala, mas tá igual a primeira, e depois você percebe que são 300 páginas idênticas. Não, Saramago é um lixo. Insuportáveis, é um lixo, é Porque só aqui por não tem isso. ninguém que gosta Quem disso. passou pelo departamento de letras e tá assistindo isso... Por favor, né? Desculpa, só pra constar, Saramago é um lixo. Próximo Exato. capítulo. Virginia Woolf já é uma pessoa que ela faz isso de uma maneira brutalmente maravilhosa. O Saramago, assim, ele tenta imitá-la de todas as formas, nunca conseguiu fazer em meia Outra página. ideóloga. Outra mulher muito mais feminista, arrogante, exato. outra mulher muito mais arrogante que a capacidade dela, mas infinitamente mais talentosa Não, que o Mrs. Saramago Dalloway, pra ser Pra fazer o um que ela indireto livre. E É. essas as cenas da Marla no livro, elas são completamente indireto livre. Então tem umas horas assim que você vê, né, o narrador falando, tem uma cena muito famosa no livro, no filme, aliás, que é muito interessante, que é dele conversando com a Marla na escada. Então ele começa a dar broncas na Marla, e o Tyler, na verdade, né? E aí é o momento em que a Marla ele começa a perceber e fala assim, mas peraí, eu nunca vi a Marla e o Tyler ao mesmo tempo. Sim. Eles estão sempre um em um cômodo e outro em outro, e você fala, peraí, tem alguma coisa Sim. estranha acontecendo Uma aí. pergunta, no livro, a cena final também é no topo de um prédio? Não tem nada a ver. Porque Então, aquilo é muito cinematográfico, parece não que foi tem feito nada pro a ver. cinema, assim. não tem Aquilo parece nada que a foi ver. feito do videogame No pro videogame, cinema. é aquele CGI dos anos 90, assim, explodir. Eu vou- imagino, tipo, Metal Gear Solid, sabe? O final do Metal Gear Solid é daquele jeito. Não, são duas coisas. O Tyler, por exemplo, ele se encontrou numa praia, não tem nada a ver, que ele tá construindo uns troncos, ele tá fazendo assim 4 troncos, e um tronco bem menor ele não tá entendendo. Daqui a pouco ele fala assim, tem um momento que o sol vai se colocar e vai formar uma mão perfeita. Só que assim, este momento ele vai durar 1 minuto, então é isso que eu tô fazendo. E assim, é uma ode ao efêmero ali naquele momento. Não tem nada a ver com o avião, não tem nada a ver com aquela passagem da é bunda. outra obra, né? Não tem nada a ver, são duas obras completamente diferentes. E o final, assim, pra você ter uma ideia, o final do livro ele morre, vai pro céu e fica conversando com Deus. Tipo, não tem nada a ver, absolutamente nada. E o filme é bem melhor, né? O final é bem melhor no filme. Mas eu acho que eu sinto falta disso no filme e que eu acho que o filme alude pra isso em algum nível. Olhar pra Deus e falar, cadê, né? Eu acho que quando ele abraça ela e olha ali, em algum nível, Ele tá olhando pra Deus. ele tá olhando pra Deus. Em algum nível. Acho que Sim. bem direto, bem mais... Sim. Não conectado, mas acho que alguma conexão tem. Pois é. E nessa cena da Marla aí, que o Freire tava comentando, né? No Essa é livro final tem... do filme, tem... essa é no final. Não, no comecinho, no meio ali. Assim. Não, na hora que ela tá começando a Quando ele discutir. olha pra ela e fala, essa mulher... Até o jeito dela, né? Aquele cabelo preto, aquela coisa... Ela tá com o cabelo fora Muito de louco, moda. Muito louco. Ela tá com o cabelo nos 80, no final dos anos 90. Ela tá fumando demais, que era uma coisa assim, um comportamento não considerado muito feminino. E ela fala assim, mas espera aí, o Tyler nunca tá aqui, né? E ele vai lá e começa a perceber, realmente tem alguma coisa estranha. No livro tem um momento em que a narração fica tão confusa que aí o narrador começa a dar bronca nela, como se fosse o personagem. Sim. E Ele isso... vai dando sinais, né? Ele mostra que, na verdade, a genialidade do Fincher, pra mim, eu acho que ele ficou, assim, muito mais genial depois que eu li o livro, que ele transformou uma narrativa maluca, insana,
impossível e falo assim, tá bom, eu tenho que transformar isso num filme, então o meu filme tem que ter uma narrativa insana, maluca, confusa e que ao mesmo tempo faça um sentido interno. Então, assim, eu acho que, assim, respondendo a pergunta inicial lá do Freire, finalmente, eu acho que tem o niilismo, tem a Sim. crítica ao niilismo e tem essa ideia de falar assim, cara, sem você ter... Se você tá buscando simplesmente respostas materiais e todos os livros do Palahniuk, ele tá buscando respostas materiais a problemas materiais, isso recai numa autorreferência maluca que ela vai falar assim, olha, se o mundo não tem sentido, então vamos nos autodestruir e é isso que sobra pra gente. Sim. E até a ideia de prazer, né, vai por água abaixo. É por isso que quando Sim. você fala que os críticos mongos da Folha de São Paulo, eles falam que é só uma crítica à sociedade capitalista de consumo, etc. Eles estão reduzindo o filme a uma economia materialista. Eles não estão Porra. vendo ali uma crítica à falta de valores na sociedade. Ao que desespero transcende- pelo transcendente. Sim, é exatamente essa busca desesperada por um transcendente e que alguns ficam reduzindo a uma análise puramente econômica de sociedade de consumo. Eles fazem uma leitura marxista superficial do filme, né? E não é bem assim, porque se pegar alguns autores marxistas que a gente podia usar para fazer uma leitura do filme, se pegar, por exemplo, a Sociedade do Espetáculo, do Debord, né? É muito mais do que simplesmente uma sociedade de consumo, onde de fato existe um problema das pessoas se endividarem, ficarem devendo para as companhias de cartão de crédito, que no final são destruídas no filme. Que é bem interessante isso. O problema é que elas transpõem a sua identidade nas coisas. Esta mesa me define, esse porta-copos me define. Como é que a pessoa está se deixando definir por um objeto externo a ela? Isso é uma inversão ontológica das coisas. As pessoas deveriam buscar o quê? Um aperfeiçoamento interno para definir o ambiente ao redor delas, mas não. Elas procuram se definir pelo ambiente. É, o Elas se filme- reduzem ao O materialismo. filme não é socialista em nenhum nível. Não. É só se ele for, como eu disse, ele lembra muito mais o fascismo. Aliás, o fascismo tem essa... Lembra o fascismo? Quero dizer, o fascismo pauta muito da tese dele sobre essa história da sociedade de consumo. Aliás, é uma das pautas principais. A crítica Sim. que a gente passa os anos... O filme, pra mim, ele chegando mesmo. Ele demarca território já com... Tu percebe que o narrador queimou o próprio apartamento, né? E ele começa a elogiar, pô, mas é muito pequeno, é tão eficiente, é tão organizado. Olha só, eu comprei isso nesse lugar, custou esse preço. Eu Sim. comprei isso nesse lugar, custou esse preço. Aí, assim, em questão de 15 minutos, ele já se mudou lá pra Paper Street. Tá morando numa casa velha, suja, ineficiente, desorganizada, totalmente Sim. bagunçada. Pô, cara, aquela vidinha que ele tinha naquele apartamento de 60 metros quadrados não é o suficiente pra ele ser feliz, assim. Ele tá faltando algo na vida dele. Então o filme, ele demarca território, aquele filme que não fica enrolando muito pra contar uma história. Mas você sabe que nesse sentido, pegando aqui o gancho do Freire, eu acho que ele é um filme com uma leitura aberta, porque quando você não tem valores e você não tem sentido na sua vida, ou seja, você não consegue apontar um objetivo, para onde eu vou, qual que é a virtude a qual eu aspiro, qual é o legado que eu vou deixar, isso tudo significa que você está no caminho aberto para as piores opções possíveis e todas elas. Então você consegue ver que, assim, uma pessoa... Como que uma pessoa chega no feminismo? Por conta do mesmo que você está Sim. apresentado no Clube da Luta. Como uma pessoa chega no fascismo? Por conta do mesmo que está apresentado... Todas as opções niilismo negativas. É comum, mas o ponto, eu acho, é que, assim, as ideologias do século XX, muitas surgiram em resposta ao capitalismo. O fascismo vem em resposta ao capitalismo, em grande parte. Filmes, livros, era uma resposta ao capitalismo. É visível isso, não é uma literatura... O socialismo, obviamente, também. Mas a gente esquece que a literatura alemã era muito negócio falando de Wall Street, falando do entretenimento americano, falando da coisa do consumo. E isso pegava com o povo, porque tinha a quebra da bolsa, porque os anos 30 eram marcados por essa... Primeira coisa Guerra. toda. E eles associavam muito isso, tinha todo aquele movimento de retorno ao campo, eles associavam na época aquela coisa de que a cidade grande era corruptora, de que ela tinha uma cultura decadente. Isso não é novo, não é só os socialistas que fizeram essa crítica. E mesmo antes disso, se a gente pegar até antes dessa onda dos anos 30, havia já várias pessoas que achavam a urbanização uma coisa ruim e tal. Isso não é antigo. O que eu acho peculiar do Clube da Luta, né, que é o negócio, não é que é a crítica ao consumo. É que o consumo está vinculado a um certo tipo de comportamento social. É diferente. Isso é verdade. Porque não é o consumo enquanto... O ponto dele não é que as corporações são o inimigo. Embora elas sejam realmente, muitos aspectos sejam na figura do chefe, na figura que eles botam bombas nas corporações, na figura de que tem a montagem da IKEA, que tudo tem um preço. É muito Tipo assim, bom. não é que ele não acha que elas não são inimigo, mas o ponto ali do filme que eu acho que torna ele diferente de uma narrativa, sei lá, de um Eisenstein, do negócio, que é
é que não é o sistema capitalista o tema é o efeito que essas coisas têm na vida. das pessoas. Torna ela dissolvida de sentido. Comportamento de E aí massa. meio que ele faz assim, já que ele tá dissolvido de sentido, vamos abraçar o caos. É mais ou menos essa, me Perfeito. parece, a atitude do filme. Então abracemos o caos. Que eu lembro que nos anos final dos anos 90 e 2000 era uma atitude até... Havia essa moda do niilismo, sabe? De abraçar o caos. O próprio Beleza Americana, que é o filme que ganha o Oscar naquele ano, tem um pouco desse espírito, né? Um homem de 40 e poucos anos, infeliz no casamento, sem sentido na vida, não acredita em Deus, vê uma menina menor de idade, se apaixona por ela e começa a ter Tem. pensamentos pedófilos. Assim. Tem, mas Beleza Americana é muito engraçado porque ele é muito parecido e ele é o oposto absoluto também do Clube da Luta, no seguinte sentido. No Beleza Americana, o vilão, ele é literalmente um fascista. Tipo, ele é um nazi. É assim, tem um vizinho que eu não gosto. No Beleza Isso, Americana é assim, tem um vizinho que eu não gosto. Ele, na verdade, é um homossexual enrustido, que é um nazista secreto com, tipo, símbolos da suástica. Sim, é E verdade. que quer matar as pessoas e quer matar o homem pelo qual ele tem atração sexual. Tipo, Beleza Americana termina com a narrativa mais louca, assim. E no Clube da Luta, é como se o cara resolvesse virar o vizinho, sabe? Tipo, Tá. pra ver o que dá, entendeu? É muito louco isso, porque é o oposto absoluto em alguns aspectos. É um espírito muito único dos anos 90. É um espírito muito único. Paulo, Enfim. indo agora para o nosso encerramento, queria que tu comentasse, fizesse um encerramento pra gente. Qual é o Red Pill, qual é a mensagem que fica mais forte pra ti do Clube da Luta? Bom, como nós dissemos aqui, né? O Clube da Luta mostra uma sociedade desesperada por um transcendente porque ele foi tirado. E ele busca recuperar esse transcendente na forma de uma aventura, né? Onde o sujeito se sente homem. Tanto que a punição dos caras que traíam as regras do Clube da Luta não era morrer. Era cortar o saco do cara. É verdade. Castrar o cara. Então né? a castração é pior que a morte. Sim, a masculinidade. Aliás, a parte do esquema ali é abraçar a morte como o esquema deles, Redenção. né? Como redenção. E, de certa forma, eles acabam tentando emular alguns aspectos do cristianismo. O sofrimento, a dor Sim. que eles colocam o negócio químico nas mãos, que lembra um pouco as chagas de Cristo na cruz ali. Sim. Né? A morte como redenção, essa ideia toda, mas ausente dos elementos que realmente dariam uma transcendência, que seria uma reconstrução paulatina da sociedade, ao passo que eles tentam buscar uma destruição revolucionária de tudo aquilo que eles consideravam mal. E isso tudo acaba se miscuindo. Os policiais corruptos dentro das corporações que também pertenciam ao clube. No final, os dois abismos se encontram. O abismo das corporações e o abismo do terrorismo niilista, fascista ali, se encontram. Então a Red Pill que fica é que não dá pra fazer esse tipo de processo revolucionário, destruidor, niilista, nietzschiano. Não dá pra ser um super-homem nietzschiano, que eu vou me voltar contra todos os aspectos sociais e da realidade e me tornar um super-homem, porque ele acaba se tornando um lixo de homem. E só quando ele realmente abandona essas ideias, mata o arquétipo daquele ideal de super-homem que era o Tyler, e dá a mão lá pra Marla, é que ele começa um processo de se reconstituir. Muito forte, muito bom. Flávio? Eu concordo 102% aqui com o Cogos. Eu acho Raro que tem isso. pouco... É raro. É raro. Mas, não, nesse ponto, 102%, eu acho que o filme, ele tem uma mensagem... Aliás, uma coisa que a gente não comentou, né? Anti-autoajuda, que era a coisa que mais estava na moda, né? Na época que ele começa justamente tirando sarro da autoajuda. Porque a autoajuda é um filme de anti-ajuda, no final das Grupo contas. de tudo que é coisa tem lá, né? Isso. Você quer que todo mundo fale que você é maravilhoso, a gente vai te bater. E aí você vê a mensagem do mesmo. filme que ele repete, né? Acho que ele repete mais de uma vez, que ele fala assim, vocês são as bostas vivas do mundo. Essa frase, assim, pra mim, ela é muito definidora do mundo, né? Vocês são um lixo, vocês nunca vão ser astros do rock, vocês nunca vão ser nada. Então, ó, tá aí, ó, 5 minutos pra vocês se arrebentarem. Ele tem uma mensagem muito específica, que me lembra o Olavo, nesse sentido, que o Olavo falou no Jardim das Aflições, falou assim, olha... O problema do pessoal lá, o pessoal de esquerda tá valendo uma coisa. O pessoal da direita, os empresários, que não são o pessoal da direita, mas elite econômica, tá valendo outra coisa, que era aquelas autoajuda lá do Capra, não sei mais o que. Ele falou assim, cara, essas duas coisas, Gramsci e Capra, é tudo anti-cristã. Sim. Isso aí é uma fuga da realidade. Ali são pessoas fugindo da realidade, como colocou o Cogos lá no começo, e que no final das contas elas não têm laços. Quando você não tem laços, você consegue laços à força. Na Idade da Pedra era o Conctacap lá pra você puxar a mulher pelo pescoço e levar pra sua caverna. E dessa forma, tipo, vamos criar laços como? A gente chora e depois a gente cai na porrada e depois a gente fala, olha, tá bom, né? Foram 2 orgasmos
opostos, né? Tipo, dois momentos grandes aí da criação de laços, e nenhum deles funciona. Só vai funcionar na hora que ele abraça a Marla e fala, bom, agora os prédios estão caindo e... Tá bom, né? Os prédios estão caindo, mas o que me importa mesmo é a Marla aqui. Sim. Sim. Antes de passar a palavra pro Guilherme fazer o encerramento, isso que tu me acabou de comentar me lembrou do nosso projeto Sétima Arte, que é um filme que a gente lançou, um original da Brasil Paralelo, em outubro de 2021. Até o Guilherme foi consultor do roteiro, ajudou a construir o filme. Tem uma tese que a gente apresenta lá, que é uma tese bastante inédita assim, no Brasil, que acho que o Clube da Luta se encaixa muito bem nela, que é a tese das 4 camadas de interpretação de um filme, né? A gente consegue ver em praticamente todo filme aquele roteiro, aquela sinopse mais superficial, aquela tese de entrada, que todos têm acesso. No Clube da Luta fica muito claro, é como se fosse a vida comoditizada lá do narrador. Sim. As viagens são iguais, as reuniões são iguais, as roupas são iguais. Standard. É tudo standard, o apartamento é pequeno, eficiente, organizado, não sai daquilo. E aquela vida não se tem sustenta. alma, né? É uma vida sem alma. Agora... Niemeyer. Perfeito, é Brasília. Mas o Niemeyer tem uma diferença, nem eficiente aquela merda é. Tem que fazer tudo de carro naquele lugar. É verdade. E aí, o Guilherme morou naquela maravilha. Eu morei, inclusive morei no bloco do Juscelino. E trabalhei no prédio que o Juscelino trabalhou. Que inferno. Vixe Maria. A camada 2 já seria a camada do contexto político, aquela coisa mais Eisensteiniana, aquela coisa, digamos assim, vou passar uma mensagem com o meu filme. Aquele engajamento político que praticamente todo diretor iniciante tem. Então, filmes que param na segunda camada já são aqueles filmes Sim. mais básicos, digamos assim. O Clube da Luta claramente não para nessa segunda camada, porque ele até fala ali, ele faz a crítica à sociedade de consumo, ele mostra o próprio Clube da Luta virando uma franquia, Sim. mas ele não para nisso, né? Ele se estende. Quando a gente olha a terceira camada, já é uma camada mais simbólica, a gente lembra do Campbell, lembra que ele fala que todo homem, na verdade, busca, né, na figura de um colega, de um amigo, de alguma pessoa próxima, um segundo pai. Então, de certa forma, o Tyler é uma referência a esse super-homem que o narrador não tem coragem de ser, ou gostaria de ser, ou não tem o ímpeto suficiente para isso. A gente percebe que aquela esquizofrenia dele, de certa forma, é uma automutilação, uma autodestruição interna. Então, a gente percebe que aquele não é o caminho, por mais que ele tente acessar uma nova vida sendo o Tyler Durden. E aí, poucos filmes acessam a última. Poucas obras chegam na quarta, que é a camada do transcendente. Cidadão Kane é um exemplo, Rei Leão é um exemplo, Poderoso Chefão é outro exemplo. A gente traz alguns exemplos na nossa série. E talvez o Clube da Luta chegue nessa quarta camada, que é essa retomada do espírito masculino. Por mais que o filme vibre em diferentes direções, parece que esse tema tá meio que tá presente em tudo, assim. Quando a gente percebe lá o discurso da cópia de uma cópia de uma cópia, a gente percebe que, na verdade, o próprio Project Mayhem virou essa cópia de uma cópia de uma cópia. Os caras estão sem nome, vestidos iguais, em um experimento neofascista, carecas. Então, aquele ali não é o caminho para tu conseguir se transformar num homem de verdade. Parece que essa crítica está presente em todas as tentativas de ações do Tyler Durden, né? Como o Kogos falou, talvez no fim a gente encontre um espírito masculino ali, né? Posso fazer uma parte aqui antes do Guilherme? Uhum. Pra pegar um gancho do Morgan. Quando ele fala na questão da eficiência, na questão dos prédios caindo, mas no final o que importa é o amor entre o homem e a mulher ali, entre ele e a Marla, né? Isso é muito importante porque numa faculdade de economia os caras vão querer calcular o valor da vida humana. Isso é uma aula que eles têm lá. Tem essa aula? Foi o que me fez entrar em desespero e começar a ir atrás de filosofia. Essa é uma... E é o que acontece exatamente no filme. O trabalho do cara não era só entediante, maçante. Ele era imoral, porque o sujeito calculava o preço do recall dos carros. Do seguro, que eram carros que colocavam em risco a vida das pessoas, mas se o preço do recall fosse maior do que o que ele ia gastar nas ações judiciais, ele deixava os carros explodirem e as pessoas morrerem. Muito boa essa escolha de tema, né? E isso é muito importante, né? Porque no final, essa sociedade onde preços são mais importantes que valores, o materialismo, é uma sociedade de aparências. É uma sociedade onde até as coisas que poderiam ser levadas como a cultura são mercantilizadas, como a exposição do Victor Hugo das culturas do mundo ali em Paris, né? E no final das contas ele tenta demolir tudo isso e acaba levando valores perenes como dano colateral. Até que ele percebe o que ele está fazendo. O grande terrorismo dele não é destruir as corporações. É que ele está destruindo os próprios valores que poderia salvá-lo. Sim. Que não estão nas coisas, mas na relação interpessoal, em última instância, na relação dele com o transcendente. Eu só vou falar uma última coisa aqui. O filme é de 99. 99, pra quem não lembra, e eu fico impressionado de gente de 22 anos Fazem 20, não viveu 22, isso. 23 anos. Não viveu isso. Teve um bug do milênio.
Então, quer dizer, naquele momento tava o boom, a famosa bolha das... A gente não Ponto chamava com, de né? Big Tech ainda, era .com na época, que era um monte de empresa, várias delas faliram, que elas valiam bilhões na bolsa e não lucravam um único centavo. Sim. Quando teve o bug do milênio, isso aí eu pesquisa na internet que eu não vou explicar aqui pra vocês. Mas o que aconteceu foi todo mundo migrando pro Vale do Silício, um êxodo urbano muito grande, né? Todo mundo indo para as grandes empresas, que elas eram... O Matrix faz a mesma coisa, ou seja, você vai viver num cubículo, então a sua vida é uma vida standard, tal como no comunismo, tudo bem, você tem a riqueza, você tem um monte de coisa. E é uma riqueza entre aspas também, que você também vai ter um cubículo, um apartamento de 50 metros quadrados e tal. Mas uma vida completamente padronizada, e os filmes estão criticando isso aí uma também. riqueza aparente, como aparente é a segurança das companhias aéreas, como aparente é o intelectualismo das elites intelectuais, Exato, tudo é aparência. exato. Esse filme, pra mim, eu concordo com tudo que todos estão falando nas conclusões, o que... Aqui é conversa de comadre. Entendeu? Chocante. Todo mundo concordar. Chocante, todo aquela- mundo concordando, alguma coisa tá errada aqui. Deve ter rolando uma grana aí embaixo da mesa. Cara. Mas eu acho que esse filme se tornou mais atual do que ele era na época, por incrível que pareça. Ele se tornou até brutalmente atual. Você assiste ele e você fala, caramba, o que... Parece que como tá piorando a situação. Exatamente, como esse diagnóstico ficou mais... Ele não teria sido feito em 2022, definitivamente. Ele é politicamente correto. Ninguém financiaria esse filme e o Brad Pitt provavelmente não participaria. Provavelmente não participaria. Ele é muito politicamente correto para 2022. Ele tem uma beleza nisso, porque ele subverte narrativas, como a gente falou, ele quebra um pouco. O final dele, para mim, quebra muito da narrativa, muda a carga dele. O que eu diria é que a gente precisa desesperadamente de guerreiros, mas não adianta ser guerreiros que não sejam guerreiros cristãos. Essa é a minha posição sobre isso. Porque, sim, de fato a sociedade está ficando emasculada, de fato as pessoas ficaram mais fracas, de fato a sociedade de consumo é masculante mesmo, acho que isso é visível. Isso não é uma crítica ao capitalismo, isso é só o fato. O consumo pelo consumo, ele é masculante, ele degenera as pessoas. Mas não adianta eu ser contra isso se eu não tiver valores definidos. Porque senão eu tô ou caindo no mesmo problema ou tô alimentando essa máquina de autodestruição pessoal e social. Portanto, nós precisamos sim matar nós precisamos virar guerreiros, aprender a lutar. Eu acho que tem que tem que aprender a tocar soco, aguentar o sofrimento, tem que aprender a se desprender dos bens, mas em defesa de algo transcendente, em defesa, sim, com as mulheres, sim, com a família, sim, com uma sociedade que tenha valores transcendentes, não como uma autossatisfação nihilista. Por isso que eu acho que Nietzsche não é um caminho para a nossa reforma política, embora acerte alguns diagnósticos de maneira muito correta, muito pontual, tenha seus insights, mas não é o caminho. E eu acho que o filme, considerando que o livro termina com ele indo pro céu, e o filme termina com ele falando, realmente eu melhorei, mas por outro lado tive que matar o Tyler, eu acho que há uma alusão, pelo menos ao final, apesar do niilismo que acompanha o filme, apesar da loucura, não acho que é um filme depressivo, acho que é um filme que alude para um caminho melhor mesmo. Eu queria só terminar com uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz, né? Só pede diálogo quem não se garante no soco. Não, acho que é uma honra reapresentar Gandhi, que, esse aliás, filme. No Brasil, né? Gandhi tem foto dele de terno entre círculos de amigos ricos socialistas. Não é piada isso. E aí eles viram pra ele e falaram, vai lá pra Índia, meu, a militância política vai dar certo. Aconteceu esse negócio. E daí ele vai, e daí tem, tipo, literalmente 6 meses depois ele com a roupa e tal, mas ele, sei lá, ele era de círculos de vegetarianos ricos do Partido Socialista Britânico, antes de botar roupa de faquir. Pô, foi uma ótima conversa. Eu ia comentar só que se a pessoa quer assistir Clube da Luta, né, hoje na internet, ela encontra em vários streams, não é exclusivo da BP Select. Mas esse nosso esforço de bater um papo sobre o filme, de tentar extrair alguma coisa dele, tanto através da análise que o Guilherme fez, quanto desse Red Pill, acho que é uma coisa realmente única no mercado, assim. Quem ficou uma hora e pouco nos assistindo, deixa um comentário aí se curtiu a conversa ou não curtiu, porque... Se quer trocar soco com Se quer trocar com soco, se Cogos. quer organizar um clube... O Cog já organizou, na verdade. Né? Ele chegou aqui todo suado. Eu defendo que a gente colocasse um tatame nessa empresa. Acho que é um bom caminho. Tô jogando aqui já o... Meio-dia, fala assim, 5 minutos, sem sapato, sem anéis, sem correntes, Deixa o e óculos, é isso aí. fecha tudo. E não tem vencedor também. Cuidado que você pensa que o gordinho não se garante na porrada, ele acaba se garantindo no tiro, viu? Não, se garante nos dois, né? Muito bom, gente. Um grande abraço. Muito obrigado, Marcos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Sempre uma honra te receber aqui. Igualmente.
Paulo chegou aqui, a gente chamou ele aqui de última hora, assim, e ele prontamente veio. Um grande Isso aí, parceiro. Paulo. Prontidão e responsabilidade. É o cara que... Compromisso com a verdade. Brasil Paralelo traz verdades, então a gente tá aqui. Muito bem. Muito obrigado, Flávio Morgenstern. Muito obrigado. Quase não deu um acidente de percurso, mas quase não vi. Mas eu falei, um dos meus filmes preferidos, se vocês tentassem fazer Red Pill sem mim, iria rolar o Clube da Luta aqui. A Júlia tava fazendo o casting do episódio, eu falei, convidado número 1, Flávio. Porque eu tinha recebido aquela tua lista lá na Que eu época. posso fazer, né? Gente, um grande abraço pra todos. Não deixe... Assista também a rede social que tá na nossa plataforma, Belíssimo que é um filme do David belíssimo. Fincher também. Um grande abraço pra todos e até a próxima.